Vídeo 15. Como terminamos o movement, vamos para o research. O americano, infelizmente, não tem condições de fazer um research porque ele só tem 3 trades, então ele vai passar o research, né? Lembrando que o research também é feito todo ao mesmo tempo, é simultâneo, só que o americano não participa nessa fase porque ele não tem trades para gastar. O francês, né, ele pode fazer um research de uma nova tecnologia nível 1, mantendo a sua árvore, né, sua tecnológica aqui, com base abrindo mais uma. Não é muito jogo, eu acredito que às vezes é melhor esperar uma oportunidade melhor de trades para fazer uma nível 2 e adiantar, e não fazer uma nível 1 do jeito que está aqui. Entendeu? Então vou esperar. Com isso, nós vamos passar para o turno 3. E aí começamos tudo de novo. Então vamos simular que estamos com 2 jogadores. Turno 3, o francês volta a ser o first player. Então ele vai para o start of turn e ele recebe o marcador de jogador inicial. Bom, o francês agora pode usar o arme como se fosse, né, o seu scout. Só que nesse momento nenhum dos armes dele está em condições de fazer cidade. Esse aqui está numa borda do mapa, ele não pode fazer uma cidade ali. Esse daqui está interferindo no outskirt, se ele fizesse uma cidade aqui, também não pode fazer uma cidade. E esse aqui tem essa village nesse lugar interferindo também, não dá para fazer uma cidade aqui. Então ele não funda a cidade, ele não consegue praticamente fazer, né, as suas as ações da cidade. Mas ele tem aqui, né, a carta do expansionismo, né, dentre as 3 políticas que ele possui. Então ele ganha 2 trades porque ele tem 2 cidades. Então ele vai para 9 trades porque ele não gastou trade anterior. Então ele subiu para 9 trades ali na parte de start of turn. É a única coisa que ele consegue fazer. Ele pode usar essa moeda do Code of Laws e fazer uma troca, né? Então vamos lá, o francês vai apelar para o militar. Então ele trocou uma moeda que ele tinha no Code of Laws, então aqui ele caiu uma moeda de novo, ele devolve a moeda e ganha o token de investimento e vai investir no militar, tá? Então ele tem um investimento no militar agora, tá? Não vai acontecer nada porque precisa de 2 no mínimo para fazer alguma coisa. Start of turn do nosso amigo francês foi esse, ele não tem mais nada que possa fazer. Então vamos para o americano. O americano, ele tem como fundar uma cidade, e acredito que é uma cidade muito produtiva, por sinal, aqui, nesse ponto onde tem esse scout. Ele não pode fundar a cidade aqui por causa da cidade-estado. Então nós vamos fazer a cidade do americano aqui. Então, aqui ele tem acesso ao ferro e bastante produção ao redor. Então essa foi a fundação da cidade dele e ele então pode abrir uma nova política social. Ele vai também abrir a Military Tradition, que quando ele compra ou coloca um arme, ele também ganha uma unidade, né? Ele está seguindo ali mais ou menos a ideia do francês. O Start of Turn, então, né, não tem mais o que fazer, ele não fez tech, ele não consegue fazer tech, né, porque ele não tinha trade. Vai continuar com pouco trade, porque essa cidade dele foi bem bem assim, miúda no trade, tem muita produção, mas não tem trade. Então ele vai agora para o trade em si, tá? Então voltamos aqui, o nosso amigo francês vai pegar trades. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais 9 que ele tem, ele foi para 16 trade. Vejam que ele vai chegar aqui, tá? Ele precisa estar aqui para fazer as de nível 2, tá? Mas ele chegou aqui.
Tudo bem. Com isso, se ele fizer uma tech nível 2, ele vai gastar todo o trade que ele tem. Tá? Ele não gasta só o que ele faz, ele gasta tudo, não tem troco. Então, ele pode usar esses trades a mais para fazer produção no momento de gerar alguma produção para a cidade. Essa é a jogada da Trade Production, 3-1. O americano, 3-2. Tá certo? Trade. Então é isso. O americano, né, tá com 1, 2, 3, mais 3 foi para 6. Tá? Então tá fraco aqui para o americano nesse sentido. Mas vamos lá. Não tem muito o que trocar, eles não querem fazer trocas, eles são meio que vizinhos, e aí vamos para o City Management. Né? Como o nosso amigo francês é o jogador inicial, ele resolve o que ele quer fazer. Vejam que ele dobrou, né? Ele pôs o planning anteriormente. No momento que ele produzir, se ele usar a ação de produzir, ele é obrigado a usar o planning. Tá? Então ele tem 2, 4, 5, né? 5, e ele produz duplo nisso. Tá? Então ele produz 10. Mais 1 da capital. Então a cidade dá mais 1. Se ele quiser, então vamos ver. Por exemplo, o amigo aqui, ele vai fazer uma maravilha, tá? Ele vai fazer uma maravilha. Ele quer fazer o Colosso, tá? Então ele quer fazer o Colosso. O Colosso custa, vamos ver aqui, o Colosso custa 15. 10 se tiver metalworking. O que ele está produzindo? Ele está fazendo 10, 11, ele consegue 1, 2, 3, ele consegue até 12, né? Ele consegue até 12. Então, não dá para ele fazer o Colosso. Ele teria que ter ou metalworking ou 15 de produção. Ele não consegue chegar lá. Ele não tem nenhuma condição de fazer uma delas. Então, ele não vai fazer a produção. Ele poderia pegar o Trading Post ou uma Granary, mas não está valendo ali ele fazer isso agora. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar um trigo como coleta. Tá? Ele vai fazer uma colheita de trigo aqui. Então, essa foi a ação da capital. Na ação da cidade que ele está ao redor aqui. 1, 2, 3, 4, ele vai pôr um arme. Como ele pôs um arme, ele ganha uma unidade. Pegou uma cavalaria e ajustou ali. Essas foram as ações dele. Ele pode fazer uma troca. Então ele vai trocar esses 2 trigos. Esse que é do mercado vai voltar para o mercado. E esse que ele pegou na hut sai do jogo. E aí ele vai trocar 2 recursos por uma moeda em Pottery. Tá? Então, Pottery deu uma moeda para ele, ele aumenta a moeda aqui. Beleza? É isso. O City Management, então, do americano, para a gente ser rápido, não ficar muito longo o nosso vídeo. Ele vai fazer um arme aqui, também vai ganhar, vai pegar uma infantaria e vai fazer uma aqui. Então, ele vai planejar para o futuro. Planning. Foram as 2 ações desse turno de City Management para os 2. Vamos seguir depois aqui para o movimento.